A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Wagner Mendes. Vamos dar início aos nossos estudos dessa semana, da lição de número 10, segundo trimestre de 2025. O tema da nossa revista, A História do Povo Escolhido, tema sugerido pela nossa CPAD. O tema da nossa lição desta semana, o reinado de Salomão. Vamos fazer a leitura diária desta segunda-feira, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 28, versos de 4 a 7. Leiamos a palavra do Senhor. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. Entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa, e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até os dias de hoje. Bom, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos da nossa revista da Escola Dominical, aqui já é nos últimos dias de Davi, quando ele já está passando as instruções a seu filho Salomão. Diante de todas as situações que aconteceu, como Davi sempre quis levantar um templo para o Senhor, para adoração ao Senhor. Mas o Senhor Deus disse: Não edificarás casa no meu nome, porque és um homem de guerra e derramaste muito sangue. Como Davi foi um grande guerreiro, teve muitas guerras, guerreou contra muitos povos, conquistou muitas terras, ele tinha derramado muito sangue de homens com a sua espada. Então o Senhor não quis que Davi edificasse um templo, um altar ao Senhor. E Deus passou as instruções para que Davi pudesse passar para seu filho Salomão, sendo que Deus falou que seria Salomão aquele que ia levantar um templo para o Senhor. E Davi passando as instruções para ele: Meu filho Salomão, conheces a Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeite-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faz a obra. Deus passou as instruções para que Davi falasse com seu filho Salomão, porque ele seria o qual iria edificar uma casa, um templo, um santuário para adoração ao Senhor. Pois Deus já não estava mais contente em ficar em tendas, em ficar em tabernáculos, em ficar no meio do deserto. Então Deus tinha colocado no coração de Davi para erguer um templo, para que ele ficasse assentado à arca do Senhor, onde eles pudessem fazer adoração, onde eles pudessem fazer sacrifícios para Deus. E foi passado, Davi passou todas as instruções para Salomão, para que ele pudesse fazer com que este plano de Deus fosse concretizado, através de matérias-primas, através de todo o material para a construção, dinheiros, ouros, pratas, e foi passando todas as informações de como seria que era para se levantar desse templo. E Davi foi o precursor, aquele que passou todas as instruções para Salomão de acordo com a vontade de Deus, e da mesma forma foi ensinando a Salomão qual era a vontade preciosa do Senhor, o que ele deveria fazer para que ele pudesse também ser assim tão abundante quanto seu pai. Pois, pelo simples fato de ser uma pessoa obediente, buscar a Deus e fazer a sua vontade, ele poderia ser assim tão grande como seu pai. Que Deus vos abençoe.